Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Eu sou a professora Maria José. Vamos juntos compartilhar e ampliar nossos conhecimentos. Módulo 2 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de História e vamos juntos ampliar os nossos conhecimentos. Hoje em História, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre personagens históricos, que ocuparam e ocupam lugares de diferentes destaque na sociedade e que são muito importantes para a construção da nossa cultura e de ações que são realizadas dentro da nossa sociedade. Então, hoje nós vamos conhecer alguns personagens históricos que ocupam esses lugares de destaque, que revolucionaram algo dentro da nossa sociedade. Então, vamos começar falando sobre homens e mulheres, que mudaram e que mudam até hoje o mundo, a forma de pensar, a forma de se expressar, a forma de conhecer determinado assunto que é de suma importância para todos dentro da sociedade, Homens e mulheres que foram responsáveis por leis, por progresso dentro da sociedade, por construções, que fizeram a diferença para que hoje nós possamos estar utilizando e entendermos melhor o papel dessas pessoas, que é fundamental dentro da sociedade, ou que foram, que algumas não estão mais conosco. Então, nós temos aí homens e mulheres que ocupam, lugares de destaque dentro da sociedade. E é importante a gente conhecer alguns, porque hoje nós temos reflexo de toda essa luta que iniciou antigamente, A questão mesmo da escravidão, por exemplo, nós tínhamos aí antigamente os escravos que se revoltavam pela questão do trabalho que existia naquela época, onde eles trabalhavam muitas horas, onde eles não eram remunerados, e aí eles se revoltavam, faziam fugas, manifestações, revoltas, e aí hoje nós temos o direito, de se expressar, de falar, de ir à rua para fazer uma manifestação pública, quando possível e quando um grupo se permite e quer fazer isso, é graças a uma história que vem desde lá atrás. Então, esses personagens históricos, eles revolucionaram a nossa sociedade. E é importante a gente entender nessa construção para que nós possamos também entender a nossa história atual, a qual nós estamos fazendo parte dela e construindo ela, Então, o Brasil, que é o nosso país, e o nosso estado em especial, que é Pernambuco, tem uma longa e bela história, com personagens, grandes homens e mulheres que mudaram e contribuíram para a nossa sociedade. Vamos conhecer alguns hoje. E aí eu começo compartilhando a imagem para vocês de uma mulher. Essa mulher, ela se chama Maria da Penha. Ela recebeu esse nome, pessoal, é, quando nasceu, E aí ela tem esse nome. Quando a gente fala Maria da Penha, a gente já consegue lembrar de uma lei, que existe atualmente na nossa sociedade, a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres de agressões. Então aí, vamos entender o papel da Maria da Penha, que está aqui a foto dela, dentro dessa lei que atualmente muitas mulheres utilizam. O bom seria que nenhuma mulher precisasse utilizar essa lei, Mas vamos entender como surgiu essa lei. Então vejam só, a Maria da Penha, ela recebeu, vários abusos, pessoal, que eram provocados pelo seu esposo, a violência doméstica por muitos e muitos anos. E aconteceu um fato trágico com ela, O seu esposo, ele disparou um tiro enquanto ela dormia e isso a deixou em uma cadeira de roda. E aí ela lutou por muitos e muitos anos para que ela pudesse se livrar, dessas agressões, ter liberdade para poder seguir sua vida, mesmo estando em uma cadeira de roda. Então ela lutou muito, procurou autoridades, fez manifestações, grupos de mulheres, redes sociais, outros meios que existiam naquela época para que fosse mudado e que de fato o agressor pudesse cumprir a pena por ter agredido ela e por ela estar naquela situação por conta dele. E aí, atualmente, nós temos a Lei Maria da Penha justamente por conta disso que aconteceu com a Maria da Penha. Por muitos e muitos anos ela lutou para que tivesse uma lei específica que defendesse as mulheres, que protegesse as mulheres, e aí ela conseguiu que essa lei fosse vigorada, E hoje as mulheres, não de antigamente só, mas também de hoje, possam utilizar essa lei. Então, por isso, a Maria da Penha é uma personagem histórica muito importante da construção da nossa história,
E aí eu já compartilho a imagem de um outro personagem muito importante, que é o Tiradentes. O Tiradentes, ele, né, o nome dele mesmo é Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Ele foi um dentista, tropeiro, comerciante, militar, ativista político e um personagem muito conhecido, né, por ser enforcado. Ele era participante, pessoal, da Inconfidência Mineira, né, um movimento que tinha o objetivo de tornar a capitania de Minas Gerais em uma república. E aí ele foi sentenciado, né, por traição, e aí ele recebeu a pena de morte por enforcamento. E no dia 21 de abril, ele foi enforcado. E hoje nós temos o feriado do dia 21 de abril, um feriado nacional, onde faz aí essa homenagem a ele, né, que foi um dos revolucionários lá em Minas Gerais, para que pudesse mudar para capitania, para a república, né? Então é muito importante a gente entender a história dessas pessoas. E aí nós temos um feriado dentro da nossa sociedade, um feriado nacional hoje, que é responsável pela história da construção desse homem. Mais um personagem aqui que eu compartilho com vocês é o personagem Getúlio Vargas. Ele foi presidente do nosso país por muitos e muitos anos. O período em que ele governou o país ficou conhecido como Era Vargas. Ele teve muito destaque, pessoal, pois, segundo a história, né, foi no período que ele governou que ele foi responsável por vários direitos que nós temos hoje, como nosso salário mínimo, remuneração, férias remuneradas, carteira de trabalho. Também o seu percurso político foi marcado por polêmicas e por atitudes radicais também, né, dentro da sua história. Então, o Getúlio Vargas foi um presidente muito importante para o nosso país, né? Tanto nas questões de percurso político, né, marcado pelas polêmicas, mas também por ter lutado pelos direitos que nós temos hoje. Mais uma imagem compartilhada com vocês. O nosso consagrado Machado de Assis é conhecido, né, como o maior escritor do Brasil. Poesia, contos, romances, críticas, foi o primeiro presidente da Academia de Letras. Deixa aí pra gente, né, a cultura da escrita, da leitura, do prazer de ler e de escrever. Machado de Assis, um dos maiores nomes, o maior escritor do Brasil, de suma importância para a nossa cultura de estudo, muito importante. Vamos para mais uma imagem? Nós temos aí o Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, ele foi um líder da resistência negra, lutou para que a escravidão acabasse, para que eles não sofressem tantos abusos e escravidão naquela época, né? Então, o Zumbi era um livre da resistência negra, do Quilombo, onde vários líderes não conseguiam, né, fazer muitas coisas para defender o seu povo naquela época. E o Zumbi, ele foi muito importante, né? Porque ele conseguiu defender, né? Hoje, onde era o Zumbi dos Palmares, é o estado de Alagoas. E aí ele foi decapitado, foi assassinado, né? E teve a sua cabeça exibida na praça pública por ser um líder de resistência ali, né? De não concordar com aquela época, com as atividades que eram realizadas com as pessoas negras. Mais uma imagem que eu compartilho com vocês, a imagem de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, navegador explorador português, né? Em uma embarcação, em 22 de abril de 1500, ele chegava às terras brasileiras. E aí ele foi nomeado, né, o capitão-mor da frota, que chegou nas terras brasileiras, né? No dia 22 de abril de 1900. Eles e a sua frota foram responsáveis por trazer, né, a cultura dos portugueses para nas nossas terras brasileiras e também por descobrir o ouro, né, as riquezas que nós tínhamos, por explorar também naquela época. Então, pessoal, Pernambuco, que é o nosso estado, nós temos também várias figuras, personagens históricos que contribuíram e contribuem, né, para a importância, que ocupam lugares importantes dentro da nossa sociedade, que fazem a diferença e é muito importante a gente conhecer. E aí em Pernambuco a gente tem vários nomes como Joaquim Nabuco, Luiz Gonzaga, Capiba, Vicente do Rego, Romero Brito, pintor, entre outros, né, que fazem essa contribuição tão importante para o nosso país e para o nosso estado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!